Ontem eu pensei, nossa, que desafio, falar em genética para as pessoas às 8 horas da manhã, né? É Eu uma dei. mulher fodástica, né? Então, Dani, quando a gente pensa, né, olhando para o que a gente falou lá, até pelo tema que a gente trouxe da live, né, inteligência emocional. É possível nós herdarmos inteligência emocional de forma genética, né? Ou seja, vindo dos nossos pais. Então, eu quero te deixar super à vontade, porque eu acho que é um tema mega abrangente, né? E eu quero te deixar à vontade para você realmente construir essa ideia, para as pessoas entenderem, né? Quer dizer, como que isso começa na nossa vida e como que de forma real nos impacta hoje como adultos, como que a gente pode aprender a lidar melhor com isso, para a gente tirar o melhor proveito de tudo isso. Tá joia. Flavinha, como a gente começou nesse convida para lá, convida para cá, eu esqueci de fazer uma coisa super importante, que era te agradecer o convite. Eu já falei para você, fiquei super honrada, fico muito feliz mesmo de estar aqui com você. Não tem nada melhor, né, do que a gente se aproximar de pessoas que são super aí. Então, você está falando aí a meu respeito, você também é uma referência para mim e eu fico muito feliz de estar aqui, tá bom? Que Bom, bom, que vamos. bom. Primeira coisa, então, foi bom que você fala aí do nosso título, né? Você sabe que quando a gente vai fazer pesquisa, a gente deixa para fazer o título sempre no final do artigo que a gente vai publicar. E aí isso aconteceu comigo quando eu estava estudando um pouco, eu fui me atualizar, porque como eu hoje trabalho muito com a parte burocrática, o dinheiro para pesquisa, eu não pesquiso mais, né? Então eu fui me atualizar, fui dar uma olhada nos últimos artigos e eu pensei, esse título não ficou bom. Mas tudo bem, isso é coisa de pesquisador. Primeira coisa, vamos arrumar o título aqui então. E aí a gente nem combinou isso, né, Flavinha? Mas primeira coisa, porque a gente colocou assim, ó, a inteligência emocional é herdada geneticamente. Eu falei, esse título não é um título smart, porque não está muito bem definido. O que é inteligência emocional, Flavinha? Vai daí, você. Eu vou, já que eu chamei a live, eu vou ser a repórter também. Define para mim o que é para você inteligência emocional. Para mim, inteligência emocional é a nossa capacidade, né, da gente realmente, primeiro, da gente se conhecer. Então, o quanto eu consigo me conhecer, conhecer bem as minhas emoções e a minha capacidade de gerenciar bem essas emoções, né? A gente, às vezes, o tempo todo nós estamos lidando com os nossos comportamentos e com o comportamento das outras pessoas. Então, à medida que a gente tem essa habilidade, né, de reconhecer quais são esses nossos comportamentos e usar o melhor desses comportamentos. E em relação ao outro, acho que isso traz um pouco, né, da tua capacidade de ser mais desenvolvido de forma na tua inteligência emocional. Integral, né? De uma forma total, assim, né? Exatamente. Legal, legal. Então, é porque, e aí a gente colocou lá, a inteligência emocional é herdada geneticamente. E aí a Andrea, quando a gente ainda estava lá no seu perfil, ela escreveu assim, tinha uma Andrea, eu não sei quem é pessoalmente, mas enfim, ela escreveu, vamos falar sobre epigenética. E aí é isso, a resposta é a inteligência emocional, que é um pouco essa inteligência mesmo integral, né, relacionada aos nossos comportamentos, ela não é herdada geneticamente, ela é herdada epigeneticamente. E aí eu vou falar um pouquinho o que é epigenética, né? Porque esses nomes novos vão surgindo e às vezes a gente não tem uma boa compreensão. E é bem simples. Perfeito. Epi diz, significa do lado de fora, né? A gente tem a epiderme, o epitélio, por exemplo, são as partes externas. E epigenética significa a parte externa da genética, mas eu já vou explicar isso. É como se estivesse sobre a genética. Então, é o seguinte, a gente aprendeu lá, quando a gente fez ensino médio, que já tem um tempinho, né, nas bases fundamentais, e Só um ainda hoje eu pouquinho. acredito, só um pouquinho, tem só uns anos, umas décadas já. Mas tudo bem, ó, a gente ainda tá ótima. É, a gente aprendeu lá que genética, né, era aquilo que era transmitido de uma geração para outra. E esse nome genética vem porque essa transmissão ela foi feita a partir como é que fala? Da transmissão dos genes. E aí, o que são os genes? Os genes são as sequências mesmo de bases nucleotídicas. Eu não quero falar muito termo assim, senão o povo vai embora. Mas, Vai enfim, mesmo. são as Gente, sequências de explica. letrinhas, são as sequências de letrinhas que estão lá no nosso DNA, que precisam ser lidas para ser traduzidas em proteínas. Nosso corpo todo, ele funciona, o nosso corpo todo é proteínas, hormônios,
a composição de uma célula, por exemplo, né? A gente tem proteínas, gorduras, mas toda a comunicação feita dentro da célula é feita por proteínas, e aí, para fabricar proteínas, a gente precisa do DNA. Então, ele é como se fosse um molde, né? A forminha de gelo que a gente coloca a aguinha e ela vira gelo. Então, isso é feita a tradução, por isso que chama, lembra, síntese proteica, era a tradução das bases nucleotídicas, enfim. É a tradução mesmo, né? Vai transformar um código genético, ou seja, está presente nos genes, em proteínas, e isso vai levar ao funcionamento do nosso corpo. A epigenética viu que acima desses genes existem algumas moléculas aderidas, algumas partículas, principalmente proteicas, existem também RNAs que faz isso, mas principalmente proteicas, que elas também são passadas para gerações futuras. Então, o que aconteceu, né? O Mendel lá, que é o pai da genética, aqueles experimentos com as ervilhas, quando a genética mendeliana foi descrita, foi em 1800 e alguma coisa, 50 e poucos, então ele fez aquele experimento e a partir daquilo ali, né, foi tentando ver o que era passado para gerações futuras. Em 1953, a molécula do DNA foi descrita. Então, você vê, isso é muito novo em termos de ciência, né? Só em 1953 é que disseram lá, olha, citosina, guanina, timina, adenina. Elas se ligam assim, assado, é uma fita dupla, ela é enrolada. Quando essa fita se abre em algum pedaço, um dos lados serve de molde, copia, entra ali, forma o RNA mensageiro. Formando essa fitinha, ele vai lá para o meio do citoplasma da célula, sai do núcleo, vai para o citoplasma e lá são formadas as proteínas. Essas proteínas fazem a célula conversar com outras, essas proteínas fazem a célula desempenhar uma função X ou uma função Y. Então, isso fez com que o foco fosse todo voltado para o DNA. E é por isso que há tantos anos a gente acredita que a nossa herança é genética, ela só vem do gene, né? Então, o que está no DNA... Tá, então agora eu entendi por que o nosso tema tá incorreto, né? Porque é justamente isso que a gente quer discutir, né? Mostrar que a nossa herança genética, ela não vem só do nosso gene, né? Não é só genética, ela inclui a epigenética. Para o título ter certinho, ela tinha que ser de herança epigenética, herdada epigeneticamente. Só para não falar, vai que tem um geneticista aí assistindo, vai falar que eu contei coisa errada aqui para vocês, né? Não, e pessoal, ó, continua aqui mandando essa live para outras pessoas, continua trazendo outras pessoas, tá? E como eu falei para vocês, a gente vai tentar no finalzinho ali, porque o tema vocês viram, né? A gente dá para ficar aqui, ó, horas, mas a gente vai tentar abrir um desafio falar isso em 1 hora, mas vamos lá, a gente vai conseguir fazer algumas perguntas. Sim, com certeza. Bom, então vamos lá. Voltando aqui, vamos pensar quando a gente é formado, por que a gente, só para entender melhor por que essa história da genética e epigenética. Ó, o pessoal que já colocou aqui, que eu acho que é válido, ele ainda não entendeu o que é epigenética. Tá, bem simples. Genética é tudo que vem do gene. Gene são pedaços do DNA. Epigenética são pedaços de partículas que estão ligadas no DNA, mas não são o DNA em si. Uma vez lá na formação, a Flavinha me perguntou assim, então nós passamos para gerações futuras, a gente muda o nosso DNA, porque é isso que a gente vai ver aqui, né? O que a gente desenvolve de inteligência emocional nessa vida, a gente transmite para os nossos filhos, para as próximas gerações. Isso é que o foco da nossa conversa aqui é esse. E aí eu me lembro que comentei com ela, não, a gente não muda o nosso DNA. Então, o que a gente muda? As partículas que estão ligadas ao DNA, tá? Por isso que a gente pode fazer um exame de DNA. Nosso DNA, ele é o mesmo em todas as nossas células. Era isso que eu ia dizendo aqui. Então, será que ficou claro, Flavinha? Epigenética é a parte que estuda essa alteração do genoma, que é passada para gerações seguintes, mas que não está no DNA, está colada no DNA. Por isso que chama epi, porque está em cima do DNA. Então, vamos imaginar assim, ó. O meu DNA, eu nasci há alguns anos atrás. Eu nasci com aquele DNA, certo? Certo. Se eu fizer um exame hoje, ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Certo. Só que eu desenvolvi inteligência emocional ao longo da minha vida. Por quê?
que eu fui buscar isso, eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar evolução, é a terapia, é o coaching, é o próprio autoconhecimento que a gente vai através de estudos. Então, o meu DNA continua o mesmo, mas o meu, essas As partículas que proteínas que estão estão... ligadas nele. Isso é que vai mudando à medida que a gente vai se desenvolvendo? É isso? Isso, exatamente. Ficou Isso. claro, E pessoal? Então, assim, ó, o DNA, a gente não muda o DNA continua sendo o mesmo, mas à medida que eu vou me desenvolvendo, aí sim. Porque senão, Dani, a gente usaria como muleta, né? Aí seria a tal da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Ué, já que eu não posso mudar meu DNA, então eu não posso mudar as minhas características, inclusive comportamentais. isso. Mas a epigenética ela vem para mostrar justamente isso. No caso, eu consigo alterar essas partículas que estão coladinhas e que vão colaborar, no caso, com o meu desenvolvimento. Isso, exatamente, Flavinha. É bem assim, ó. Quando a gente fala, e a gente fala isso muito, meu filho, o filho do fulano é igualzinho a ele. A personalidade, olha, encrenqueira, igual o pai, né? A gente fala isso. Agora, o que que a epigenética diz? Esse indivíduo é encrenqueiro igual o pai porque ele vive no mesmo ambiente que o pai, porque ele recebe os mesmos estímulos que o pai. Ou seja, o que está definindo essa característica de personalidade dele não é a genética que ele herdou do pai, é o ambiente que ele repete. E aí, por isso Nossa, a tô gente, então, até a arrepiada gente, aqui. Tô e é por arrepiada isso que até a o gente, último fio do cabelo. mas é muito fantástico. Eu sou apaixonada pela genética e pela ciência como um todo, né? Então eu também amo falar e viver isso. Mas assim, é fácil a gente ver isso, por exemplo, existem experimentos mostrando gêmeos idênticos que têm exatamente o mesmo DNA. E nesses experimentos, por exemplo, eles estudam pessoas que foram viver em ambientes diferentes. Então, às vezes, é um gêmeo, são gêmeos univitelinos, mesma carga genética, ou seja, mesmo DNA. Mas um, por exemplo, vamos imaginar, foi viver num centro urbano e o outro foi viver numa fazenda, foi trabalhar com plantação, enfim, foram viver em situações diferentes. Então, é fácil a gente perceber, por exemplo, o desenvolvimento da inteligência mesmo, não só emocional, mas inteligência de um que estudou e de um que não estudou, não exercitou isso. Um vivia mais em contato com o sol, então a pele foi mais agredida, então ele envelhece mais rápido, né? E o outro não, ele vai ter outras doenças, ele viveu num lugar poluído, então ele recebeu partículas do meio Hum, ambiente agressoras, e ele vai ter um câncer de pulmão, por exemplo, por causa desse uau. ambiente que ele viveu. Então, agora, a grande questão, isso daí, beleza, é fácil entender. A grande questão é dizer que isso é passado para gerações futuras. Por quê? Porque Lamarck, lá na época, Biologia do Desenvolvimento, lá, lembra, falava as características adquiridas não são transmitidas. Foi isso que a gente Uhum. estudou. E Sim. realmente, pensar, um indivíduo amputou a perna, e aí o filho dele vai nascer sem a perna. Então, nesse sentido, é que foi considerado que características adquiridas não são transmissíveis. Ok, uma característica dessa não. Mas uma alteração no genoma, ou seja, no pedaço do gene que está sendo lido, isso sim pode ser passado para as células, para os gametas, né? Para os espermatozoides e ovócitos. Então, e sendo passado, aí ele é passado para gerações futuras. Tem um experimento que é bem clássico disso, que foi feito com ratinhos. Eles colocavam frutas adocicadas e faziam esses ratinhos se aproximar, né? Vir atraídos pelo cheiro. E aí eles começaram a dar choque nos ratinhos quando os ratinhos chegavam perto. Uhum. Então, assim, e aí é a mesma coisa. É fácil a gente entender que esses ratinhos, com o tempo, pararam de se aproximar do cheiro adocicado, porque eles vinculavam o cheiro a esse trauma que eles Com sofriam. choque. Só Uhum. que nesse experimento eles foram fazendo cruzamentos entre os ratinhos que estavam passando por isso e a primeira geração e a segunda geração, ou seja, os filhos e os netos dos ratinhos, colocados num ambiente com a mesma liberação desse cheiro de fruta. Tem uma substância química que libera, não me lembro o nome, mas colocados no mesmo ambiente, eles não se aproximavam. Então, eles perceberam que o trauma que tinha sido causado nos pais foram passados para gerações Uau. futuras. Uau. Então, isso é um Eu, experimento que comprova. eu li esse, assim, acho que eu até comentei com você na justamente que eles fizeram nesse sentido com os veteranos da Segunda Guerra Mundial, mostrando, né, que aqueles que sobreviveram à guerra, os soldados, né, o exército que sobreviveu à guerra,
muitos deles adquiriram, né, claro, né, o estresse pós-traumático, né, o quanto eles mudaram o comportamento deles em decorrência da guerra. E eles começaram a fazer pesquisas para justamente acompanhar, né, filhos e netos desses veteranos de guerra, e eles perceberam que justamente, né, esse estresse pós-traumático, né, muitos começaram com a questão depressão. Então, por exemplo, crianças que nasciam e que já apresentavam, né, um índice depressivo, né, de depressão em relação a crianças, filhos de outras pessoas que não tinham passado, por exemplo, pela guerra. E o experimento, ele visava justamente mostrar, né, o quanto o ambiente, né, os traumas que aquela pessoa vive, isso pode ser passado de uma geração para outra, de acordo com a forma como ela encara aquilo, né? Isso. Outro jeito da gente entender é o seguinte, eu vinha falando, depois parei. Quando há fecundação e o ovócito se junta com o espermatozoide, forma um ovo ou zigoto. Essa única célula começa a se dividir repetidamente e forma o nosso organismo, que tem trilhões de células. Só que cada célula, originária dessa primeira, tem funções diferentes. Elas se agrupam de acordo com as suas funções. Então, a nossa pele tem uma estrutura e uma função, as células cerebrais têm outra, né? Os neurônios, por exemplo, as células musculares cardíacas, as células da superfície do estômago. Então, como que a gente pode entender, para, de novo, falar um pouco sobre essa diferença? Se eu pegar qualquer uma dessas células, eles não pegam um fio de cabelo para fazer exame de DNA? Se eu pegar qualquer uma das células do meu organismo e for ler o DNA, esse DNA é o mesmo. Então, o que explica que uma célula vira cabelo e a outra vira célula cardíaca e a outra vira neurônio, e cada uma faz uma função e produz substâncias totalmente diferentes? Uau. O que explica é a regulação gênica. É qual pedacinho do DNA se abre para ser lido, certo? Então, o pedaço do DNA que faz, que o neurônio produz, que abre, como eu falei lá na fita, que se abre para ler, é um. E o pedaço do DNA da célula da superfície do estômago, do epitélio do estômago, por exemplo, é outro. E o que faz? E aí é isso. Na genética, né, em 2004 foi lido o genoma humano e existiu uma grande expectativa sobre isso, porque se eu leio o DNA, se eu sei exatamente a sequência de todo o DNA, eu copio isso, eu faço um ser humano, né? E aí foi Uau. até a novela, O Clone, né? O Clone Sim. pega o DNA, forma outro. Mas aí, qual que é o grande segredo? Ok, cada célula vai ler um pedacinho de DNA. E quem é que diz qual é o pedacinho do DNA que vai ser lido? Quem é que diz? Isso é chamado de regulação gênica. Existem, o nosso DNA ele tem 1,5 m e ele vive dentro de um núcleo que é medido em micrômetros, muito pequenininho. Então, o DNA, além da dupla hélice, ele é totalmente enrolado em várias proteínas, chamadas de histonas. A proteína ela funciona como um carretel e o DNA uma linha envolvido nele. Então, quando tem um pedaço de DNA que precisa ser lido, ele recebe uma informação, os sinais proteicos, aí já vou falar, e esses sinais podem vir do ambiente, então isso explica por que são os sinais que chegam ali. E aí, esses sinais vindos, os sinais podem vir do ambiente, podem vir de células vizinhas, ou pode vir de dentro da própria célula, quando uma função está regulando a outra. Então, esse sinal é recebido por um receptor na membrana da célula, que, de novo, é uma proteína, e a proteína diz, DNA, esse pedacinho aqui, ó, abre daqui até aqui. E aí, essa fita que estava enrolada se desenrola só naquele pedacinho. Abre a dupla hélice, copia e forma a proteína que ele quer. Então, as células diferentes leem trechos de DNA diferentes. E aí, quem decide isso? Regulação gênica, que é feita pelas proteínas que estão coladas no DNA. Então, por que a gente fala que a epigenética explica essa herança de caracteres hereditários? Porque quem regula o DNA, são as proteínas. Então, a gente entendeu a vida inteira, né? Pelo menos a minha vida e a sua, desde que a gente nasceu, o DNA já tinha sido descrito, que o DNA era o centro da célula, que o núcleo comanda o funcionamento da célula, porque ele tem o DNA. Só que quem comanda o DNA não é ele mesmo. São proteínas que chegam até ali dando sinais. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a genética, simplesmente o DNA que a gente recebeu dos nossos pais, não define quem a gente é. E aí a gente traz para a ciência
Aquela coisa que a gente fala, o mundo à sua volta é que define quem você é. E, por outro lado, você define o mundo à sua volta. Por quê? Cientificamente falando, as substâncias que você produz dentro do seu corpo vão dizer o comportamento, a maneira como você se comporta. Então, a sua posição no mundo, ela é definida por essas substâncias, né? A maneira como você reage. Quer E dizer, isso a gente tem essa, vamos dizer, a gente tem esse poder, né? Até porque teve uma pergunta aqui em cima, é que já passou já, mas a pessoa falou assim, porque você colocou, né, uma situação, por exemplo, de dois gêmeos, né, geneticamente idênticos, um vai para o campo e o outro vai para a cidade, por exemplo, o quanto o ambiente ali pode interferir. Mas ela fez uma pergunta que eu acho bem relevante até abordar agora, que ela falou assim, e dois gêmeos que crescem no mesmo ambiente, né? Ou seja, ele tem o mesmo estímulo externo, mas eles também optam, né? E eles passam a ter comportamentos totalmente diferentes. isso daí é muito legal, Flavinha, porque é aquilo que a gente fala lá no coach. Os dois gêmeos vivendo no mesmo ambiente olham o ambiente da maneira como eles definem. Então, não define simplesmente por quem e pelo que está acontecendo à minha volta. É aquela velha frase, né? Não importa o que acontece comigo, importa o que eu vou fazer do que acontece comigo. Importa como eu vejo o que acontece comigo. Então, é isso que eu falo sobre essa ligação, né? Essas frases a gente fala, e o Jerônimo, né? O Jerônimo Temer fala isso muitas vezes, que não é frase de caminhão, né? O Uhum. coach, na verdade, eu fui fazer o coach criacional porque o Jerônimo repete várias vezes, baseado em evidência científica. Eu falei, então é esse aí que eu tenho que fazer, porque eu preciso disso para ter a coragem de falar para o outro, né? Para poder Uhum. estar fundamentada, para eu poder acreditar de verdade. Mas então a gente fala isso. Não, né, existe essa frase aí, não é o mundo que faz o que a sua vida, é a maneira, é você que depende de como você faz com o que você viu. E aí, isso daí, numa situação como essa, é isso. Imagina, a gente pensa, gêmeos idênticos. Então está fadado a ter o destino, como se o DNA definisse o seu destino. E Uau. aí, por que a inteligência emocional muda tudo isso? Porque quando você decide enxergar as coisas, né? O olhar que você imprime às coisas que acontecem à sua volta define como você vai viver. E aí, se a gente for falar em genética, em organismo, define inclusive qual é a produção, a substância que você vai produzir. Então, os Uau. indivíduos que foram herdados, por exemplo, lá da guerra que você citou, o que acontece, e aí a epigenética explica isso, nesse momento de estresse traumático, tem um pedaço do DNA que de repente não era lido antigamente, né? É a mudança do genoma que a gente fala. Ele não era aberto, aquele trechinho do DNA não era usado, mas numa situação de guerra, o Jerônimo fala quais são as duas maneiras de você gravar, é por repetição ou por forte emoção, lembra que ele fala Isso, isso? forte impacto emocional. Quando você sofre uma forte emoção, você tem pedaços do DNA que não eram lidos antigamente que passam a se abrir e produzir proteína. Uau. Então, na verdade, você ali tem leituras de trechos, e aí, de novo, só para dar um dado aqui, o nosso DNA inteiro, apenas 2% dele é codificador de proteína. 98% não são lidos nunca. Por exemplo, eu tenho um trecho do meu DNA que é capaz de formar o rabo, porque eu sou biologicamente herdada lá dos macacos. Eu tenho isso no meu DNA ainda. Só que esse trechinho está Já escondido, porque pensou se ele resolve abrir, Dani? não mais, agora eu já passei da fase. Já passou desse momento. Deixa quieto, né? Daqui a pouco. Mas se o ambiente, por exemplo, se a gente começasse a viver num ambiente que isso exigisse do indivíduo um rabo, aos poucos, na evolução, de novo, isso ia voltar a aparecer. Então, Uau. esse indivíduo que passou lá pela situação de estresse de guerra, ele passou a ler um pedaço do DNA que não era lido antes. Ele começa a expressar a proteína e leva à doença, por exemplo, né? A patologia. E aí a Olha que geração futura. interessante, né? Puxando isso que você está falando, a Bia, minha filha mais velha, ontem ela fez uma cirurgia para tirar um dos sisos. E há um tempo atrás eu tinha conversado com a minha dentista, né? A Tessa é uma pessoa incrível, e ela comentou, né, que é exatamente isso que você falou, a questão da evolução, que muitas crianças hoje elas já estão nascendo sem o siso. Por quê? É, Porque a própria evolução, quer dizer, a gente não precisa mais do siso, né? O siso é um dente que ele praticamente não tem mais
utilidade. Na maioria das vezes, quando ele nasce, tem que tirar, porque ele vai causar um dano na arcada dentária. E o quanto essa evolução que você está colocando, né? Quer dizer, tem muitos jovens hoje, crianças que já estão nascendo sem o siso, porque a própria evolução está mostrando. Quer dizer, eu não preciso mais disso, então por que eu vou trazer isso para o meu organismo? Exatamente. A evolução explica. Essa é uma explicação de evolução mesmo, que é isso, ele vai ficar entrando em desuso, né? Agora, essa modificação aí, que é uma alteração genética, ela é muito mais demorada em termos de evolução do que a modificação do genoma, porque é o que a gente diz. Para você mudar o trecho do DNA que faz formar um dente ciso, isso leva muitos e muitos anos. Mas para você alterar a epigenética, isso você pode passar de uma geração para outra. Olha como é uma coisa muito, né? Então, assim, se você tem. Agora é importante a gente pensar que a gente tem que ter a formação dos gametas, né? Para passar para outra geração. E aí, os gametas nas mulheres, eles são formados até o 5º ano intrauterino. Meus gametas foram todos formados dentro da barriga da minha mãe. Então, no nosso caso, e aí tem aquela coisa, né? A gente tem nos últimos anos aí, por exemplo, falando que quando a mãe escuta música, que a criança é mais tranquila, que quando a mãe teve uma gestação mais tranquila, que a criança reflete isso. E isso é mostrado justamente porque, na verdade, é de novo um sinal do ambiente externo que é passado para esse embrião que está em desenvolvimento, desde que as primeiras células começam a se desenvolver. Então, essa célula ela recebe informações. Isso também explica, por exemplo, com relação à alimentação, né, materna, que vai passar para a criança. Então, muitos estudos hoje mostram isso, que esse ambiente externo, ele influencia, sim, no que a gente chamava de genética, e que, na verdade, o nome correto, o melhor nome é epigenética. Tá? Mas isso é se a gente fosse literal, né? A gente não está olhando para o DNA. Dani, e como que assim, ó, imagina hoje, né? As pessoas estão aqui na live e eu imagino o interesse, né? A curiosidade pelo próprio tema, né? Esse é um tema que eu sou apaixonada. Aquele dia lá na formação a gente conversou um pouco sobre isso e eu fiquei assim, e fiquei realmente esperando por esse dia aqui da nossa live para a gente poder aprofundar um pouco mais. Eu acho que teremos muitas outras oportunidades, né? De fazer outras lives, porque realmente eu acredito que é um tema que dá para a gente explorar bastante. Mas imagina uma pessoa que está aqui e ela está justamente se perguntando, né? Às vezes ela está num ambiente que talvez não é um ambiente tão propício para ela e ela pode estar se justificando em não estar desenvolvendo a sua inteligência emocional. Ou ainda mais, ela pode estar olhando para o outro e perguntando assim, como eu posso impactar, então, o meu meio e as próximas gerações, né? Como eu posso, através da própria epigenética, como que eu posso transformar o meio que eu estou para que isso possa começar a ser passado, né, de uma geração para outra, já que não demora tanto como é a questão do genoma que você falou, né? Eu não preciso esperar várias gerações para essa evolução acontecer. Eu posso fazer com que essa evolução aconteça da minha geração para a próxima geração. Certo. É o seguinte, para passar de uma geração para outra, então, assim, são duas coisas. Primeiro, a gente dizer que a inteligência emocional, porque nós colocamos o foco na live, né, pensando se isso é passado de uma geração para outra. A inteligência emocional ela é passada de uma geração para outra, mais importante saber isso. Isso só vai acontecer com o passar do tempo, por quê? Porque, na verdade, os nossos filhos, eles vão, na verdade, por exemplo, se eu com 40 anos de idade começo a me desenvolver, eu sou capaz de mudar o meu organismo. Então, isso cientificamente também, né, tá tudo certo. A gente recebe influências diferentes do ambiente, a gente passa a produzir hormônios, secretar produtos diferentes e meu corpo começa a funcionar diferente. Só que aí, com 40 anos de idade, eu não vou mais passar isso geneticamente para os meus filhos. Né? Eu posso passar como influência externa, assim como eu mudei, eles podem mudar. Agora, geneticamente, a minha filha hoje tem 9 anos de idade, por exemplo. Na verdade, ela também, como o filho, eu vou falar do homem, que é mais fácil no homem, porque o homem produz espermatozoides mais vezes durante a vida, então ele pode gerar durante mais tempo um espermatozoide com a epigenética alterada. Então, o meu filho, que recebe essas influências, ele pode produzir espermatozoides já com essas alterações epigenéticas e passar para os filhos dele.
Mas a inteligência emocional, ela imediatamente ela muda a formação, o organismo. A Renata, minha irmã, fica dando dicas, ela falou, fala mais de inteligência emocional, ela colocou aqui. É porque eu foquei muito na genética. Então, eu vou Mas é falar que eu de... acho que era importante, né? Até para as pessoas entenderem, era importante essa base, realmente. Senão fica. Exato. Talvez a gente não ia conseguir A gente conectar precisava tudo. entender um pouquinho o que é a epigenética para depois ligar isso na inteligência emocional, né? Então, falando sobre inteligência emocional, eu li recentemente um trabalho que foi feito no Google e uma outra grande empresa. Eles fizeram durante 6 meses exercícios de empatia. Na verdade, de compaixão e empatia. Então, na verdade, eram os funcionários, durante 6 meses, por 20 minutos, diariamente, eram colocados para fazer trocas com os colegas. E lá era muito exercitada a escuta ativa e empática. Então, é aquela que você para, escuta e realmente sente, entende o que a pessoa está te falando, né? Compartilha com ela isso e tal. Isso foi feito durante 6 meses. E depois de 6 meses, eles fizeram ressonância magnética antes e depois do cérebro. E eles viram que depois de 6 meses mudou o córtex cerebral, mudou a espessura, mudou o sistema límbico cerebral, também tiveram algumas alterações, mudaram algumas produções de hormônios que eram feitos aí. Então, aumentou os níveis de felicidade, diminuiu a produção de hormônios do estresse, simplesmente por esses 20 minutos de escutativa que as pessoas tinham, né? E eu li isso porque a gente trabalha muito com comunicação não violenta, eu e a Renata, e a comunicação não violenta, ela tem muito como base a escutativa, e o coach também Uhum. precisa disso, né, Flavinha? Então, assim, Exatamente, era isso que eu ia falar, né? Um dos princípios do coaching é justamente isso, né? A presença plena e a escutativa, né? Então é você estar ali com a pessoa e realmente, eu falo assim, não é só escutar, né? É o ouvir, né? Ouvir com o coração, ouvir com os olhos, né? Não é só aquilo que a pessoa tá falando, mas é tudo que ela fala através do que ela tá comunicando. isso, exatamente. E esse experimento ele mostrou ele serviu para mostrar cientificamente lá, né, em dados vistos pela ressonância magnética, de que há realmente alterações cerebrais. Então, quando a gente fala aumentou o córtex cerebral, o que significa isso? Significa que a estrutura do cérebro mudou. Significa que as Uau. células passaram a fazer novas conexões neuronais. Então, é aquela coisa da neuroplasticidade, né? Os neurônios, eles, quando a gente forma o organismo, eles vão aprendendo o caminho de transmitir o impulso, de ter um sentimento, por exemplo. Se a gente está falando de inteligência emocional. Então, quando eu repito um evento, por exemplo, eu tenho um sentimento de rejeição pelo meu pai. Então, toda vez que vai falar no meu pai, eu já tenho todos os sentimentos, eu já sinto fisiologicamente, já tem aquela cascata bioquímica, derruba um monte de hormônios e substâncias, e eu, mesmo que eu não tenha sofrido uma nova rejeição pelo meu pai, eu consigo sentir tudo aquilo de novo, porque eu tenho uma memória desse sentimento. Então, as conexões neuronais são repetidas e eu tenho de novo aquele sentimento. Quando nesse experimento eles mostram que há uma alteração do cérebro, né? E aí eu estou dizendo aqui que essa alteração, então causada pela inteligência emocional, o que a gente está dizendo é que foi provado que se isso é feito repetidamente em gerações futuras, então se eu converso empaticamente com os meus filhos, se eu consigo ter uma escuta ativa com os meus filhos desde pequenos, eu consigo Uhum. transformar a capacidade de felicidade deles, de diminuição do estresse e, melhor do que tudo, de que eles passem isso para as gerações futuras. Olha que incrível, né? A Rúbia fez uma pergunta aqui. Ela falou se a escutativa, ela melhorou o córtex de quem ouviu ou de quem foi ouvido. Acredito que o experimento deve ter feito uma troca, né? Na verdade era isso, era uma troca. Ela fala que teve, não especifica isso, mas eram colegas de trabalho e que era feita a escutativa, né? Então eu imagino que tenha sido feito realmente uma troca, era um conversando com o outro, porque eram Uhum. equipes de trabalho, né? Então foram feitos de todos os funcionários. Nossa, que incrível. Sheila, a Moama perguntou aqui, ó, durante a gravidez é possível passar a inteligência emocional desenvolvida durante essa gravidez? Durante a gravidez, o que você pode passar? Não é que você vai passar para o indivíduo, para o neném, a inteligência emocional. Só que você, com a inteligência emocional desenvolvida, tem a capacidade de produzir substâncias e hormônios que se enxergam ao organismo do neném. Então, o desenvolvimento desse embrião e desse bebê, ele recebe sim, ele recebe amor, carinho, atenção, calma, assim como recebe ambiente de estresse,
de raiva, de trauma, né? Então, a mãe que passa por traumatismos durante o período gestacional, na odontologia, eu me lembrei aqui agora, a gente tem algumas marcas no dentinho, no dente de leite, e no dente permanente também, às vezes vocês até já viram, chama melogênese imperfeita. Faz uma linha no dente, uma marca mais branca. E, às vezes, estudando aquele paciente, você pergunta, teve algum processo traumático? Ah, eu perdi minha mãe durante a gestação. Então, o que acontece? Esse efeito emocional traumático, ele causa alteração na produção de substâncias. E o bebê que está em formação, ele recebe tudo da mãe, né? Então, ele recebe hormônios e substâncias benéficas como prejudiciais. Então, sim, a sua inteligência emocional desenvolvida, o que eu quero dizer ela não é passada geneticamente. A gente não pode falar isso porque a genética do neném já está criada. Mas ela influencia e interfere no desenvolvimento embrionário, sim. Uau, uau. Dani, para quem está aqui, né, de forma prática, como que a gente pode, no nosso dia a dia, olhar um pouco mais para essa circunstância, né? Já que a gente está entendendo que sim, o meio ele pode interferir, né, na nossa inteligência emocional, e não só na nossa inteligência emocional, mas na nossa capacidade de transmitir isso para outras pessoas, né? Seja as pessoas que a gente convive, como você falou, né? Às vezes a gente fica pensando só quem tem filho pode fazer isso no ambiente em casa, sendo que você falou que o Google fez uma experiência e mostrou que dentro de um ambiente de trabalho isso é possível ser feito, né? O que você daria como principal, tipo assim, gente, se liga nisso, ó, presta atenção nisso. Onde que você acha que a gente pode mais prestar atenção para a gente realmente começar a fazer esses impactos positivos na vida das pessoas? Eu acredito, como a gente fala muito no processo de coach e de autoconhecimento, né? Vou até aproveitar aqui para fazer meu merchan. Nós estamos com vaga aberta lá do nosso grupo de mentoria, que na verdade a gente chamou de grupo de prática de autoconhecimento e comunicação não violenta. Porque a nossa intenção é fazer justamente essas trocas, né? E quando a gente fala, então tá aberto lá no Mulheres Exponenciais. Quem quiser vai lá, já começa a seguir, a gente está tendo live sempre, e aí conhece lá eu e Renato um pouquinho melhor, para depois talvez entrar aí nos nossos grupos, né? Então, enfim, o que eu acho muito importante, como a gente fala nos processos de coach, nas mentorias, né, é que a gente tome consciência. Então, o autoconhecimento, né, quando a gente vai fazer isso num processo de coach, por exemplo, quando a pessoa começa a se olhar e entender melhor o funcionamento do seu corpo, como ela está reagindo a uma situação X ou situação Y, ela começa a ter o poder de mudar aquilo. E aí aqui na epigenética é a mesma coisa. A única coisa que eu estou falando de diferente aqui é que você pode mudar a química do seu organismo. E você pode alterar definitivamente. Então, quando a gente muda essas proteínas que estão regulando os genes, eu posso fazer isso momentaneamente, ou eu posso fazer isso, posso fazer provisoriamente, ou posso fazer permanentemente. Qual é a diferença de uma coisa e outra? A constância, né, Flavinha? Que é, na verdade, a nossa dificuldade maior, a dificuldade das pessoas, né? A gente começa um processo, mas a gente deixa para lá. E foi por isso até que por isso que um processo de mentoria funciona melhor do que um processo só imediato. Por isso que a gente quis fazer lá o grupo de prática, porque não adianta você fazer um teste de autossabotadores, né? O Marco William tá aí, ele fez meu autossabotadores outro dia. Obrigada para você, Marco, beijo. Não adianta descobrir meus sabotadores e deixar lá na gaveta. Então, se assim, depois eu não sei como lidar com isso, né? Quer dizer, ok, entendi quais são meus sabotadores, e agora, né? Até eu brinco com os meus coaches, porque assim, normalmente quando a gente tem aquele relatório de sabotadores, gente, sabotadores é um teste que a gente faz, é um assessment, onde, né, enfim, você vai responder nesse assessment e ele vai te trazer um relatório de quais são os seus principais comportamentos sabotadores. E é incrível porque, assim, eu não sei se você já teve essa experiência, Dani, mas eu vejo muito com os meus coaches, a hora que eles recebem o teste, eles ficam tipo assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E eu falo assim, calma, você já tem esse comportamento. Esse comportamento você já tem. A única coisa é que agora você está tomando consciência, né? Porque até então a gente acha que é um comportamento comum, natural, normal, que a gente, né, desenvolveu. A gente é assim mesmo. Exatamente. E aí a gente justifica um monte de coisa, quando na verdade, a partir daquele momento que você tem um relatório, você tomou a consciência. Uau, eu tenho esses comportamentos. E aí é onde a gente vai ter que fazer escolha.
né? De realmente trabalhar um comportamento saudável para combater, vamos dizer assim, para neutralizar aquele comportamento sabotador. E daí acho que entra muito isso que a Dani está falando, né? Do quanto a gente precisa ter constância. Quer dizer, eu tomei consciência de que aquilo não é saudável para mim. Agora eu preciso tomar uma decisão e ter realmente, né, consistência para poder, de alguma forma, minimizar o impacto daquele comportamento, seja um comportamento sabotador, né, seja o nosso comportamento reativo, a nossa falta de inteligência emocional diante de algumas situações, para que aquilo passe a ser, né, aí eu preciso transformar aquilo de novo no meu comum. O meu comportamento saudável é que vai precisar virar o meu comum e não o comportamento sabotador, né? Então, o que você falou assim, como que a gente pode usar essas informações da epigenética no nosso dia a dia? Que ela seja mais um motivo para você persistir os seus investimentos de inteligência emocional. Porque, na verdade, essa epigenética, ela diz para a gente isso. Você pode adquirir esse novo funcionamento do seu organismo. Você pode conseguir ter esse estado de felicidade e bem-estar repetidamente, mais vezes na sua vida. Né? Existem experimentos mostrando que em 21 dias você tem as mudanças, mas a gente não muda a epigenética em 21 dias. Então, assim, essa persistência, ela tem que ser maior, tem que ser mais duradoura, mas isso vai acontecer. Então, eu acredito assim, para mim, o que muda é sabendo disso, tomando consciência de mais, né, de tendo mais essa informação de que você pode alterar o que estava no seu DNA quando você muda essas proteínas que estão ligadas a ele. Então, você pode alterar esse funcionamento e pode alterar positivamente quando você muda, por exemplo, o seu mindset. Você melhora a sua inteligência positiva. Então, quando você melhora isso, você vai mudando todas as circunstâncias ali da sua vida. E aí, aqui, Flavinha, entra física quântica, né? Que eu também me aprofundei muito em física quântica, porque aí você aumenta o estado de frequência vibracional dessas células, acaba atraindo para a sua região coisas que têm frequência vibracional. Algumas pessoas já falaram sobre constelação familiar. Ontem, na hora que eu estava anteontem, olhando, ontem especificamente eu peguei um artigo que relacionava e me deu muita vontade de me aprofundar. Eu falei, não, eu não vou estudar isso agora, senão eu não consigo fechar a ideia da live. Mas é uma coisa que eu tenho vontade, vou até dar uma olhada. E você que é consteladora, a gente pode conversar a respeito, porque claro. isso, na Inclusive, verdade... estou fazendo um curso, comecei ontem um curso de constelação online, porque agora, com tudo, né? Diante de tudo que está acontecendo, eu tenho muitas pessoas procurando, Flávia, eu quero constelar, e eu falo assim, meu Deus, mas como é que, né? Eu não tinha o hábito de fazer constelação online, sempre fiz constelação presencial, né? Tanto a individual como aquela com representantes, né? E agora as pessoas estão realmente, porque a gente continua tendo que evoluir nesse sentido. E ontem eu comecei um curso, né, com o Guilhermo, um cara incrível do Uruguai, né? Assim, tem uma experiência vasta mesmo. Ele acho que tem aí 40 anos mais ou menos de experiência, está sendo incrível, e o quanto realmente a gente consegue correlacionar tudo que você está falando com o que acontece na constelação mesmo. Isso. E aí alguém falou aí no começo, né? Como que a gente não explica que tem Deus funcionando, trabalhando nisso tudo, né, Flavinha? Então, aqui é só para dizer, porque eu falei lá que algumas coisas a gente tem que realmente crer primeiro para depois ver. E eu até me emociono, porque eu sou chorona, eu choro várias lives. Minhas lives são super emocionantes. Mas é porque, assim, eu fico falando de ciência, né? E às vezes dá uma impressão como se eu não acreditasse nisso e tal. É fato que eu busco explicação para tudo, mas eu ainda, né, especialmente depois de ter vivido essa experiência com o Ho'oponopono, eu comecei todo esse processo do primeiro ver para depois crer, aliás, primeiro crer para depois ver, com o Ho'oponopono. E aí eu sempre falo assim, ok, eu ainda busco, porque a minha verdade, né, no meu mundo, a ciência é muito importante. Então, assim, para mim, eu ainda acredito em muitas coisas, mas tudo esse meu estudo da base científica de tudo isso começou quando um dia me pediram para dar uma palestra sobre o Ho'oponopono. E aí eu falei, não, peraí, eu entendo e acredito no Ho'oponopono para mim, ele funcionou na minha vida. Mas por que que isso acontece? Porque, assim, como que eu vou convencer alguém? Olha, fala assim, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata e tudo vai ficar bem. Como é que eu vou convencer alguém disso, né? E foi por isso que eu comecei, aí eu fui atrás e achei na física quântica
uma explicação, né? Na verdade, quando você faz isso, você muda o seu sentimento, que pode ser de culpa, de raiva, de medo, para um sentimento de gratidão, de perdão, de amor, e aí você altera a frequência vibracional das células mesmo, do seu organismo como um todo, e aí você então pode começar a ver coisas diferentes acontecendo na sua vida. Mas isso é uma outra história, mas eu só quero dizer Uma que eu outra continuo. live, Isso é né, uma Dani? outra live. A gente faz uma outra Mas eu live quero só só para falar dizer que questão a da fé. fé. Eu só quero dizer que a fé continua aqui na minha vida e que eu tenho essa necessidade de buscar explicação, mas hoje eu tenho mais facilidade ainda de acreditar nas coisas que eu ainda não posso provar. Acredito que sim. Então a gente tem aí, ó, 5 minutinhos para poder falar, né? Acho que ir fechando esse assunto. Gente, eu vou convidar a Dani para outra live, tá? Fiquem tranquilas. Vou Porque assim, estudar acho que constelação eu familiar, aí a quero. gente fala mais disso, que eu também quero saber. Eu vou Show, aprender, aí a gente show. vem aqui conversar. A Dani é uma pessoa que eu admiro demais, né? E justamente por tudo isso que ela falou, né? O quanto nós podemos, e acho que hoje cada vez mais a gente consegue comprovar a ciência com a espiritualidade, né? Vocês sabem, né? Quem me segue aqui sabe que para mim a minha principal força de caráter é a espiritualidade, né? E quando a gente lançou a mentoria, o I ao quadrado, a gente entendeu que uma das bases da mentoria seria a espiritualidade, porque não adianta eu também desenvolver só inteligência emocional se eu também não desenvolver a minha inteligência espiritual, né? Porque é a minha inteligência espiritual que me conecta ao propósito. É isso que faz com que eu queira realmente deixar um legado nesse mundo e entender que aqui é uma passagem, né? Pelo menos eu acredito dessa forma. A gente está sendo preparado aqui para viver algo muito maior. E quando a gente olha para a inteligência espiritual, quando eu comecei a pesquisar tudo isso também, né, já existem comprovações científicas, né, da nossa inteligência espiritual. O pessoal da mentoria lá sabe, né, tem um ponto no cérebro, né, que é chamado de ponto de Deus, que é onde justamente quando a pessoa tem as experiências dela sobrenaturais ou as experiências ligadas a propósito, vou falar aqui da minha maneira, né, nada científica, mas é onde pisca lá, né, o cérebro, é onde a luzinha acende, é justamente nesse pontinho. Então hoje a ciência também já começa a comprovar que sim, né, a espiritualidade ela faz parte das nossas vidas, e eu acho incrível quando a gente consegue unir ciência com espiritualidade, porque a gente também sai daquele charlatanismo, né? A gente sai daquela coisa assim de a fé cega que a gente diz, né? Ou a fé burra, né? É quando você realmente acredita em algo que você também. Algumas pessoas jamais vão precisar de uma comprovação científica, porque às vezes o nível de experiência que ela tem não tem nada que seja Exatamente. cientificamente que se Não precisa compare explicar. àquela experiência. Agora, existem pessoas que vão se conectar com a fé através da ciência. Então, olha que incrível quando a gente consegue unir essas duas coisas, né? Quando a gente consegue realmente comprovar de forma científica aquilo que acontece também no âmbito espiritual, né? Ou no âmbito vibracional, que até antes parece que energia era uma coisa só, né? Ah, energia. E hoje a gente entende, nós somos energia, né? Nós somos formados por essa energia. Dani, eu não tenho palavras para te agradecer, né? Realmente, assim, eu tinha certeza que seria incrível e tomara que a gente possa estar mais perto ainda, caminhar ainda mais próximo. Quero muito conhecer a Renata, né? Acho que ela é uma pessoa também maravilhosa, só pelo que você fala dela. Estou com muita curiosidade de conhecer ela, né? E que a gente possa, sim, caminhar mais próximo para levar tanto conhecimento para as pessoas, né? E mostrar o quanto a gente... Acho que o que a epigenética mostra é o quanto a gente pode ser responsável pelas nossas escolhas, né? E pelo resultado daquilo que a gente colhe nas nossas vidas, né? Verdade, Flavinha, acho que é bem isso, né? Na verdade, isso, é uma autorresponsabilização, né? Mais uma vez, aí uma maneira, uma outra maneira de dizer, você pode mudar, né? Não cola mais responsabilizar os seus pais ou o seu ambiente, né? Pelo que está acontecendo, né? Então, você é responsável e aí a gente, com a visão da epigenética, a gente vê como a gente é responsável por cada coisinha que está acontecendo dentro do nosso organismo e que isso vai se refletir na vida que a gente tem, né? E não simplesmente no que a gente tem assim de fora de palpável, mas nos sentimentos que a gente também é capaz de gerar, nas emoções, né? Então, por isso que a gente quis falar um pouco desse aspecto da inteligência emocional, né? Porque a parte da inteligência mesmo do QI e de desenvolvimento do nosso corpo já está bem
é fácil entender, você tem uma alimentação melhor, você tem um corpo melhor, você tem uma Uhum. vida melhor. Mas entender que isso também, inclusive a alimentação muda até a sua inteligência emocional, né? Sim, Fazer essa ligação, acho que é muito importante. É o que você falou aí. Cada um vai ter o seu jeito de descobrir a sua verdade. A Maria Silva Lova foi minha mentora do Ho'oponopono, uma mulher maravilhosa. E ela, o dia que eu conversei com ela, que eu contei essa coisa, que eu precisei ir na ciência, ela falou isso para mim. Como você disse, tem pessoas que não vão precisar buscar, elas não têm necessidade. Simplesmente aconteceu na vida delas e por causa disso elas acreditam. E tá uhum. tudo bem. A Renatinha Pedro fica brincando. Outro dia na live, a gente tava brincando que tinha uma pessoa lá que falou que tá de saco cheio de ouvir esse tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas é porque tá tudo bem, cada um tem a sua verdade, né? E aí é isso. Exato. Eu precisei disso para convencer outras pessoas, né? No meu mundo, eu preciso dessa base para explicar. Em outras pessoas vão simplesmente contar o fato e dizer o que aconteceu comigo prova o que eu estou dizendo. Então eu não preciso de mais provas, né? E Exatamente. cada um tem a sua verdade e o que a gente precisa é buscar as nossas, né? Com Fortalecer as certeza. nossas verdades, melhorar o que não está legal. É bom entender que a gente pode mudar, né? Se responsabilizar. Se tem alguma coisa que não está boa, alguma coisa que você ainda não resolveu na sua vida, porque você ainda não foi buscar o melhor caminho para isso. Eu quero Exatamente. agradecer demais, nem vou agradecer muito, senão vou chorar de novo. Falta 30 segundos. Obrigada pelo convite, Flavinha. Eu amei estar aqui e vou estar outras vezes, claro, sempre que você quiser. Ai, obrigada, Dani. Obrigada realmente. E bora fazer mais live para a gente levar ainda mais esse conhecimento, difundir ainda mais. Pessoal, segue a Dani, segue Mulheres Obrigada por todo mundo que Exponenciais. esteve aqui com a gente também, cedinho, 5 segundos. Um beijo, muito obrigado para vocês todos. Até Beijo, a gente. próxima. Fica com Deus.